queria fazer uma pergunta antes aqui para o padre. Essa festa, essa trezena, ela acontece em maio, em outubro ou só em maio? Só em maio, né? Porque se fosse em outubro também, ia ser puxado, né? Muito bem. Aí eu pergunto, aí eu agora faço essa pergunta, o padre me disse que é só em maio. E eu pergunto para vocês, vocês acham que pelo fato de fazer uma trezena a Nossa Senhora, 13 dias de oração, de encontro com Deus, de reflexão, porque se entende que vocês vêm aqui a cada noite para escutar a palavra de Deus, para rezar, para participar da Eucaristia, então recebendo o corpo e o sangue do Senhor, então vivência dos sacramentos, tudo isso para estar mais próximo de Deus. Eu pergunto, essa participação na trezena vai fazer com que vocês cheguem primeiro no céu do que as outras pessoas? Sim ou não? Vixe, já está dividida a comunidade, né? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Porque quem disse não tem pouca fé, né? Quem disse não responde errado. Como é que se a gente está rezando mais do que os outros, a gente não vai para o céu primeiro? Como é que se a gente está fazendo sacrifício, está buscando a Deus, está vivendo a vida do sacramento, não vai ter mais santidade? Então, todo o caminho que nós fazemos na busca de Deus, tanto na quantidade quanto na qualidade da nossa oração, nos leva para perto de Deus. Tenham consciência disso. Na dimensão da vida de fé, nós não pensamos só nessa questão de dizer assim, não, eu rezo uma vez por semana e rezo bem. Não, não é assim. Eu rezo todos os dias e rezo bem todos os dias. Então existe na vida de oração a intensidade, quer dizer, a quantidade do tempo de oração que se faz, e a qualidade desse tempo de oração. Então, se eu uno as duas coisas, se eu rezo bastante, se eu oro todos os dias, e se a minha vida de oração é uma vida intensa, de qualidade, de busca de Deus, de encontro com o Senhor, ela dá um resultado incrível, um upgrade na minha experiência de fé. E me aproxima de Deus e me faz chegar mais perto dele. Não só nessa dimensão terrena, mas também na eternidade. Porque todas as orações que nós realizamos, todo o caminho que nós trilhamos na busca do Senhor, vai alcançando para nós essa salvação. Então é importante pensar que a vida de fé é como se fosse um investimento que nós fazemos na eternidade. Hoje em dia a gente está procurando lugares para quem tem algum dinheirinho, pouco ou muito, procura um lugar para colocar seu dinheiro. Sabemos que a poupança não rende mais nada, né? E a gente fica procurando. Onde é que coloca esse dinheiro? Uma aplicação tal. Aí se coloca nessa, o governo vai e tira o imposto. Ah, não, mas o imposto é sobre os rendimentos. Aí se coloca lá na XP, se coloca na Ágora, se coloca não sei aonde, se guarda debaixo da cama, se não sei... Não. A gente vive uma temática da busca do lucro, de crescer, de ter. Na vida de fé também tem que ser assim. A gente tem que buscar Deus com intensidade. E vejam que quando nós empregamos a intensidade, a força que nós temos existencial nas coisas que nós queremos, nós muitas vezes alcançamos. Eu acho que muitas vezes na experiência de fé, no cristão, há uma dicotomia, ou seja, uma separação entre a experiência de fé e a experiência humana. Quando eu falo experiência humana, é a experiência do cotidiano. E vou dar um exemplo bem claro. Tem pessoas que são super empenhadas na questão da dimensão física. Por exemplo, tem gente que se matricula aí nas academias e não falta um dia. Não falta um dia. Só não vai para a academia no dia que ela não abre. Mas nos outros dias a pessoa está lá. Aí eu estou falando de academia, mas é academia, é pilates, é toda e qualquer atividade física. Por que na vida de fé a gente não é assim? Por que na vida de fé a gente não busca a Deus?
Eu conheço pessoas que são tão alucinadas por esporte que elas não deixam nada para praticar o esporte. Eu moro na orla, eu moro a 2 quarteirões da praia, e vejo que tem pessoas que religiosamente, todos os dias vão caminhar, mas faz uma entrevista para as pessoas para saber se todo domingo elas vão à missa. Não vão. Por que existe, então, uma força para as coisas desse mundo e não existe uma força para as coisas de Deus? E isso eu estou dando exemplo do esporte, mas também para ganhar dinheiro. Tem gente que trabalha como uma máquina. E aí ganha dinheiro e desfruta o dinheiro que tem, porque só vai comer em restaurante, só viaja, só passeia quem tem condições. Mas por que não tem essa mesma força para buscar as coisas de Deus? Para fazer um estudo bíblico, para ler a palavra, para conhecer mais o Senhor. Então a intensidade, a frequência, a quantidade, unida à qualidade, faz a gente estar mais perto de Deus. Por isso que é importante a oração, a vida de fé, a trezena, a novena, a Eucaristia, a vida dos sacramentos. E hoje, dentro da perspectiva desses 13 dias, nós vamos refletir sobre rezai muito e fazei sacrifício pelos pecadores, um pedido que Nossa Senhora fez. Então, nós devemos lembrar que quem foram aqueles que constataram a aparição de Nossa Senhora? 3 crianças, Jacinta, Francisco e Lúcia. As aparições de Fátima é a designação comum dada a um ciclo de aparições marianas. Então a aparição de Fátima não foi uma só, foi um ciclo, aconteceu um ciclo de aparições. Então eu queria que vocês entendessem que as coisas, por favor, prestem muita atenção para não perderem o fio da meada, como diz o ditado antigo. Nós, gente, estamos dentro de uma lógica eterna. Nós vivemos dentro de uma lógica eterna, que é a lógica de Deus. A nossa vida é um recorte da existência. E eu digo que ela é um recorte porque tem gente que vive 50 anos, tem gente que vive 80, tem uns que chegam aos 100. Mas depois que passa dessa data, de 100 ou 101, 102, apesar que a Bahia é um dos lugares do Brasil que tem mais pessoas com longevidade, ela termina. Então esse recorte que é a existência, a minha vida, a sua vida, está dentro de um projeto de Deus. Está dentro de um plano de Deus. Está dentro de uma lógica de Deus. Está dentro de uma história de salvação. Então tudo aquilo que Deus manifesta através do seu Filho Jesus Cristo e através da Virgem Maria está dentro dessa lógica de amor. Desse pensamento que Deus teve para mim e para você. Então, quando Nossa Senhora aparece, por isso que eu estou trazendo esse tema, esse preâmbulo, essa introdução, para dizer que a aparição de Nossa Senhora não foi uma aparição por qualquer motivo à toa. Nossa Senhora não estava lá no céu com Jesus e o Pai e disseram assim: olha, eu vou lá aparecer para os pastores, eu vou para Portugal, porque eu estou cansado aqui de estar aqui no céu e as pessoas precisam me ver, estão com saudade de mim, eu vou aparecer. Dentro de um projeto de salvação, dentro de um desígnio divino, de uma lógica divina, o Pai, o Filho permitem que Nossa Senhora apareça. Porque Nossa Senhora, ela não vem por conta dela, ela vem por autorização do Pai, aparece por autorização do Pai. Se tudo na vida dela foi um sim ao Pai, então ela aparece. E que contexto cercava aquilo? Então o que eu queria que vocês pensassem era assim: Fátima foi esse acontecimento para o mundo, para essas 3 crianças, para Portugal, para o contexto sociopolítico e econômico da época, que era a Primeira Guerra Mundial, mas foi para o mundo. É preciso parar e pensar, e esse trezenário serve para isso, para pensar e dizer: o que é que Deus está falando para mim hoje? Então, o que é que essa trezena, o que é que essa noite está falando para mim hoje? O que é que Deus está perguntando para mim hoje?
O que é que Deus quer de mim hoje como criança, porque eu estou vendo que tem crianças aqui, como jovem, como casal, como idoso. O que é que Deus quer para mim hoje? Dentro da lógica do amor, onde é que eu estou? O que é que Deus está planejando para mim? Quais são os desígnios que Ele tem pensado no seu coração para mim? Eu tenho que descobrir isso para ser feliz. Eu tenho que me encontrar com essa lógica de amor para poder ser feliz. Porque enquanto eu não me encontrar, eu vou ficar perdido. E todas as coisas que a gente busca lá fora e que não satisfazem o nosso coração, são buscas que nós fazemos pela felicidade. E a felicidade está na lógica de Deus. A felicidade está no plano de Deus. A felicidade está na realização da vontade de Deus. Então pare, pense, o que é que Deus quer me falar através da festa deste ano? Depois de 2 anos de pandemia, depois de tantas mortes, depois de tantas perdas, depois de tantos lutos, será se tudo foi em vão que passou? Será se tudo que aconteceu não me fez pensar? Eu fico imaginando, sem o critério do julgamento, mas o que é que passava, eu acho que valeria muito que a Unicamp, as universidades lá de São Paulo e do Rio, elas deviam ter aproveitado o carnaval para fazer uma pesquisa com as pessoas que estavam lá dançando o carnaval há 2 semanas atrás. E a pesquisa devia ser essa. Perguntas, é claro que passa por comitê de ética e tudo mais, eu estou nessa história agora porque eu estou muito envolvido com o negócio de pesquisa científica, comitê de ética. Aí passa por comitê de ética, pergunta, o que é que você acha das pessoas que morreram 1 ano atrás? Porque tinha gente lá sambando e dizendo, eu estou aqui sambando em memória do meu pai que morreu. Mas que memória é essa, né? Que lembrança é essa? Será se a gente faz memória quando a gente festeja alguém que morreu? Ou será se a pessoa que morreu não tem mais importância para a gente? Então, os valores estão todos em suspenso, né? Eu acho que tudo que aconteceu com a humanidade durante esses 2 últimos anos deve nos fazer pensar sobre a vida e sobre os destinos desse mundo que estão nas nossas mãos. Então, pensar que eu não estou solto nesse mundo. Eu faço parte de um plano de amor, que é o plano de Deus. E assim estavam essas 3 crianças quando receberam a visita de Nossa Senhora. Então, o que é que nós chamamos de aparições de Fátima? É uma designação comum dada ao ciclo de aparições marianas que ocorreu durante o ano de 1917, na localidade de Fátima, em Portugal. No dia 13 de maio de 1917, 3 crianças, Lúcia dos Santos, que tinha 10 anos, ela era a mais velha, Francisco Marto, 9 anos, e Jacinta Marto, 7 anos, afirmaram terem visto. E como é que eles diziam que era Nossa Senhora? Uma senhora mais brilhante do que o sol, sobre uma azinheira. A azinheira era a árvore, né? A árvorezinha. De mais ou menos, essa árvore tinha como 1 metro e pouco, né? 1 metro de altura, mais ou menos. E enquanto eles apacentavam um pequeno rebanho na cova da Iria, próximo da aldeia de Aljustrel. Lúcia via e ouvia. Ela que tinha as 2 possibilidades. Ela via e ouvia Nossa Senhora. E falava com Nossa Senhora. Ela tinha a comunicação plena. Jacinta via e ouvia. E Francisco apenas via Nossa Senhora, mas não ouvia. A aparição da Virgem Maria repetiu-se nos 5 meses seguintes e foi portadora de uma importante mensagem ao mundo. A 13 de outubro de 1917, a aparição apresentou-se-lhes como sendo a Senhora do Rosário. Ela, no dia 13 de outubro, disse, eu sou a Senhora do Rosário. Então, o que é que a cada dia dessa trezena vocês estão refletindo sobre um tema? E o tema de hoje é o pedido de Nossa Senhora de oração. O que é que Nossa Senhora pedia a eles?
oração e sacrifício. Se tem duas palavras que podem resumir o tema de hoje, são essas duas, oração e sacrifício. Vamos dizer juntos? Oração e sacrifício. O que é oração? A oração é um diálogo com Deus. E oração sendo diálogo com Deus, o que é que significa um diálogo? Eu falo, Deus escuta. Depois Deus fala e eu escuto. Todos nós, cristãos católicos, temos que cultivar em nossa vida de fé um diálogo com Deus, uma vida de oração. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você não conseguiu ainda estabelecer uma vida de oração, você está no controle remoto, você está à toa. A Eucaristia por ela mesma, se eu venho à missa, muitas pessoas às vezes vêm à missa e escutam o que está passando, mas parece que não deixam aquilo entrar no coração e mover o coração. A mesma participação da Eucaristia, tanto é que a gente não diz mais hoje, a gente não fala, eu assisti à missa, né? Porque a gente assiste espetáculo, ou um programa. Eu participei da Eucaristia. Então, quando a gente diz rezar na missa, é realmente abrir o coração e viver tudo aquilo que a Eucaristia propõe. Então, como é que se ora, como é que se faz oração com a Eucaristia? Eu estou falando o básico do básico. Eu não estou trazendo aqui tratados teológicos, coisas muito importantes. Eu estou falando das coisas simples. Porque esse tema é um tema complexo na grandeza, mas é simples no sentido. Então, Nossa Senhora pediu oração e sacrifício. Então, como é que eu faço oração com a missa? Quando eu mergulho no mistério eucarístico que eu estou celebrando. São João Eudes dizia, este é um grande santo, lá do século XVII, que para celebrar a Eucaristia, nós precisamos viver 3 eternidades. O que é uma eternidade? É uma coisa que não tem fim, né? A gente diz assim, eternidade é uma coisa que não tem fim. Então ele dizia assim, para celebrar bem a Eucaristia, para participar bem da Eucaristia, você tem que viver 3 eternidades. E o que é a primeira eternidade? Para quê? Para se preparar. Então a gente não pode chegar para a missa. É claro que se eu venho do trabalho e chego em cima da hora da missa, eu cheguei. O que eu posso fazer? Eu estou vindo do trabalho, tinha trânsito. Mas eu devo, no trânsito, me preparar para celebrar a Eucaristia. Mas não sou eu que vou celebrar, é o padre? Não, sou eu. Eu estou ali convidado a fazer parte daquela oferenda, de tudo que é a Eucaristia. Então eu tenho que já vir no meu carro, dizendo, prepara meu coração, Senhor. Eu te entrego tal problema, eu te entrego tal situação, eu te entrego tal realidade da minha vida. Vim orando, vai preparando teu coração. Isso é a primeira eternidade. E se você pode chegar mais cedo, chegue cedo para preparar seu coração. Não para preparar o diálogo com a colega, com a pessoa do grupo. Porque muita gente chega e escuta nas igrejas o povo conversando, né? Aí eu digo, que eternidade foi essa? Foi a eternidade da fofoca que começou, né? Mas não foi a eternidade da espiritualidade. Às vezes a gente começa a conversar coisas fúteis, né? Besteira. Coisa que a gente pode perguntar depois, coisa que a gente pode fazer depois. O certo é a gente chegar e recolher-se em oração. Se a gente tem tempo antes, fazer isso. É a primeira eternidade. Ele dizia que a segunda eternidade é para celebrar. A primeira é para se preparar, a segunda eternidade é para celebrar. Então é um momento celebrativo. Lembra quando eu comecei a missa, eu falei da importância do ato penitencial, que a gente tem que pensar na misericórdia de Deus, nem tanto na gravidade dos pecados. Então, nesse momento que o padre faz o convite para viver cada experiência, você tem que pensar, você quer dizer, isso é para mim mesmo. Eu coloco minhas limitações nas mãos do Senhor, eu coloco minha falta de paciência, minhas fraquezas nas mãos do Senhor e vai celebrando. Então, na escuta da palavra, eu fico atento àquela palavra, eu acolho aquela palavra. E assim por diante.
No ofertório eu me entrego. Na consagração eu adoro. Na comunhão eu recebo. Então eu estou vivendo uma eternidade que é a celebração. E a terceira eternidade que ele diz que a gente tem que ter é para agradecer. Então eu saio de casa em ação de graças para minha casa. Digo, Senhor, muito obrigado, porque você me deu a graça de receber o pão dos céus, que é você. Olha o que Jesus disse no Evangelho de hoje: o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. João capítulo 6, o discurso do pão do céu, o Evangelho de hoje. Jesus instituiu a Eucaristia para ser nosso alimento e para ser nosso sustento. Por que a gente recebe a Eucaristia? Para a gente se configurar com Jesus. A cada vez que eu receber a Eucaristia, Deus vai me moldando e eu vou me parecendo com o nosso Senhor. É para isso que a gente recebe a Eucaristia. Porque alguém pode perguntar, para que se comunga? Por que se comunga nas missas todos os dias? Para identificar-se com Jesus, para chegar ao ponto das pessoas olharem para a gente e elas não nos reconhecerem a Cristo em nós. De tanta santidade que a gente começa a viver. Então, essa é a eternidade do celebrar. E a última eternidade é a eternidade de agradecer. Eu vou para casa e agradeço. Obrigado, meu Deus, porque eu participei da Eucaristia, porque eu recebi teu corpo e teu sangue, porque no ofertório eu entreguei minha vida, meu trabalho, porque nas preces eu intercedi pelos outros, para aqueles que me pediram orações. Então, 3 eternidades. Não esqueçam nunca, nunca mais disso. 3 eternidades precisamos para viver a Eucaristia. E assim, toda a nossa vida de oração. A oração pessoal. O que é oração pessoal? É aquele momento seu com o nosso Senhor, onde você para e diz, Senhor, eu te louvo por esse dia, eu te peço perdão porque eu não agi bem em tal momento. Uma revisão de vida, um momento em que você, antes de terminar suas atividades, ou quando você acorda, tem que ter um momento íntimo com o Senhor. Isso é oração. E por isso que muitas vezes nós católicos, quando não mergulhamos no mistério da oração, a gente não sente esse Deus que é falado aqui, que é pregado aqui. Quantas vezes a gente escuta o protestante dizer assim, ai, porque o Senhor está vivo, porque está ressuscitado, aquelas pessoas falam assim com a ênfase, né? E a gente diz, olha, ele é muito amigo de Deus, né? Por que é muito amigo? Porque sente um Deus perto. E como é que Deus fica perto da gente? Através da intimidade da oração. E lembre-se, vejam bem, orar é diferente de rezar. A reza que a gente conhece, as rezas, né? A reza no sentido de dizer, tem a Trezena de Santo Antônio, eu rezo lá aquelas orações. São válidas? São, porque o que a boca fala, o coração tem que repercutir, tem que confirmar. Mas quando eu falo de oração, eu estou falando da minha subjetividade, do meu ser que se coloca diante de Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Porque o outro não vai rezar por mim. Não vai falar por mim, porque ele não sabe quem eu sou. Então, a intimidade da oração. O outro aspecto, então isso a gente tem que ter como algo vital em nossas vidas. Quem não tem uma vida de oração vai enfraquecendo pouco a pouco. Vai enfraquecendo pouco a pouco. É como uma planta que não tem nutrientes, é como uma planta em terra seca, não vai para frente. A outra questão que Nossa Senhora pedia, o sacrifício. O que é o sacrifício? Essa palavra sacrifício, ela foi abolida da cultura pós-moderna. Ela foi abolida. Hoje a gente... Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade hedonista. O que é a sociedade hedonista? É a sociedade do prazer. É a sociedade do bem-estar. Onde a vida se tornou sinônimo do bem-estar. Então, a gente quer ter bem-estar. E ter bem-estar é uma coisa boa? É ótimo. Deus quer que a gente tenha qualidade de vida e bem-estar. Mas na vida de fé é preciso
ter a experiência do sacrifício. Do sacrifício. O sacrifício que é uma o sacrifício é uma experiência em que eu digo para mim mesmo: Deus é o maior para mim. Deus é o mais importante para mim. Então, o sacrifício é saber dizer que Deus é o Senhor de tudo na minha vida. Então, quando eu me privo de alguma coisa, eu faço um sacrifício. Eu gosto de tomar uma cervejinha todo final de semana. Essa semana eu não vou fazer isso, vou oferecer a Deus porque eu estou precisando tanto de uma graça, porque eu estou precisando estar mais perto dele, então eu vou sacrificar isso que me traz prazer e alegria por uma vida melhor, por uma graça especial, mas não como sentido de troca, entendam, mas como sentido de dizer: isso daqui não me satisfaz tanto quanto Deus, que é o Senhor da minha vida. Então, o sacrifício. E hoje nós perdemos muito o sentido de sacrifício. Eu tenho 51 anos, mas eu lembro que na minha adolescência ainda eu vivi, e isso eu trouxe dos meus pais, da minha cultura, sou cearense, e lá, na minha época de jovem, andando na igreja, eu via muitas pessoas fazendo sacrifício, de se ajoelhar, de rezar de joelho. Tem gente que não se ajoelha mais, que não sabe nem o que é se ajoelhar, né? O sentido. Então não coloca o joelho no chão porque dói, porque não precisa, eu vou rezar aqui de qualquer jeito, em pé. Então, eu estou falando de gestos, mas os gestos não são tudo. Não vamos ficar presos a esse exemplo dos gestos. Mas o que eu quero dizer é que a dimensão do sacrifício está se perdendo pouco a pouco, nessa cultura de que tudo está diante das nossas mãos e de um telefone. Hoje, as pessoas não querem mais nem levantar e não precisam se levantar para mudar o canal de uma televisão, né? Porque o controle está nas nossas mãos. O controle do ar, o controle da TV, o controle das lâmpadas, porque se pode também apagar lâmpadas por celular, por tudo mais. Então ninguém precisa, os prédios inteligentes têm todo esse sistema. Mas isso o que é que foi criando? Uma acomodação. Foi criado em nós um estilo de vida onde a gente quer tudo nas mãos. E a cultura delivery também está muito presente. Você quer comer uma coisa? Pede lá no iFood, pede lá nesses aplicativos, todos quaisquer, e chega lá, você pagou, acabou-se. Mas muitas vezes nós achamos que podemos trazer a cultura delivery para a fé. Não existe fé delivery. Não existe fé onde você telefona: ei, manda aí 2 horas de graça. Eu estou precisando. Manda aí uma bênção dobrada, né? Manda aí 2 hóstias para eu comungar. Manda aí uma comunhão para eu receber, porque eu estou precisando. Ou então impõe as mãos aqui na minha cabeça que eu estou depressivo. Não existe delivery de fé. O sacrifício é o caminho que nos aproxima de Deus, porque nos identifica com Cristo que se sacrificou. Não existe ressurreição sem cruz. Portanto, para alcançar a ressurreição, nós precisamos passar pela experiência da cruz, do sacrifício e do sofrimento. Então, não vamos pensar no sofrimento como o objetivo, nosso fim. O sofrimento, a penitência, a privação de qualquer coisa, ela é um caminho que leva à glória, mas não é o fim. Porque os povos medievais, a cultura medieval, dizia que a pessoa tinha que se sacrificar para agradar a Deus. Então, era aquelas pessoas que pegavam um chicote e batiam nas costas. É aquela pessoa que vai lá para Canindé, no Ceará, que vai lá para aquele santuário que tem do Bom Jesus, né? Para outros lugares, com pedra na cabeça, leva a pedra na cabeça: eu estou fazendo um sacrifício porque eu comprei minha casa própria. Não é esse sacrifício, Deus não quer esse sacrifício. É outro tipo de sacrifício. É o dobrar-se diante de Deus, é o saber dizer: hoje eu não tenho carne para comer, glória a Deus, eu vou me sacrificar, eu não vou morrer, o mundo não vai se acabar porque não tem carne.
porque eu não consegui comprar o meu queijo reino, né? Porque a Perine estava fechada, né? Porque não tinha o vinho Cabernet Sauvignon da safra fulano de tal, né? Não existe isso para quem tem fé. Eu estou falando de um menu elevado, né? Mas vamos dizer, não consegui fazer o cozido hoje, né? Vou baixar o menu, né? Para coisa mais simples, né? Não tinha osso para colocar no feijão, né? Então, a farinha não era da Bahia, era outra. Então, aí o mundo se acabou porque eu não tive isso, né? Que eu queria. Aprender a se privar de algumas coisas por amor a Deus, para dizer, eu não posso ficar sem Deus, mas posso ficar sem o cozido, posso ficar sem meu queijo, posso ficar sem a roupa nova, posso ficar sem o perfume importado que eu gosto, ou do boticário, né? Então, não importa. Posso ficar sem algumas coisas, eu não posso ficar sem Deus. E isso Nossa Senhora pedia nas aparições, para que, engraçado, aí a gente pensa, será que Nossa Senhora não estava maltratando essas crianças? Porque ela pedindo sacrifício para a criança. Mas é o que eu disse, na lógica de Deus, aquelas crianças, elas eram simbólicas, elas foram simbólicas para nós. Elas representavam a humanidade que precisava acolher o mistério revelado por Maria Santíssima. Então, quando Nossa Senhora pede a elas, rezem o texto todos os dias, ela não estava pedindo só para elas, estava pedindo para a humanidade toda rezar. Façam sacrifício, elas eram aquelas destinatárias primeiras do pedido de Nossa Senhora, mas está pedindo para nós também, que somos filhos de Maria. E aí, o que é que vai dizer? Elas se escondiam quando as crianças foram... quais foram as atitudes? Quando Nossa Senhora começou a se revelar a elas começaram a ter a atitude de pessoas de fé. Vejam a maturidade dessas crianças. Elas se escondiam para fugir dos curiosos e rezar, até que os colocaram dentro da prisão que ficava no porão da prefeitura, no prédio da prefeitura, com outros presos. Rezaram o texto junto aos malfeitores. Então, de todas as formas, eles queriam lá a prefeitura, o governo daquela época, queria desqualificar as aparições e dizer que era mentira a invenção deles. Tanto é que levaram até um médico para dizer que eles tinham problemas psiquiátricos. E o médico disse, não, eles não têm nenhum problema, não atestou doença mental neles. Mas o que é que eles fizeram diante da adversidade? Eles saíam para rezar. Quer dizer que a palavra de Nossa Senhora, o encontro com o anjo que veio antes das aparições, preparou o coração daquelas crianças para que elas pudessem enfrentar a adversidade através da oração. Então, na prisão, oração e sacrifício foram as chaves que abriram as portas para elas. Depois, quero que continueis ir à cova da Iria nos dias 13, que continueis a rezar o texto todos os dias. No último mês, farei o milagre para que todos acreditem. Nossa Senhora pede, eu quero que vocês continuem a ir na cova da Iria. Nossa Senhora pede para nós, eu quero que vocês continuem a vir aqui, todos os dias. Eu quero que vocês venham amar meu filho Jesus a cada domingo. Eu quero que vocês sejam a igreja. Eu quero que vocês vivam a fé autêntica de vocês aqui. E eu, no último dia, vou manifestar milagres. Mas a gente não precisa esperar o último dia. Nossa Senhora já está fazendo muitos milagres no meio de nós e nós somos testemunhas disso. Queria lhes pedir a cura de alguns doentes. Eles pediram a ela, né? A ela. Aí ela disse, sim, alguns eu curarei durante o ano. Aí o que é que Nossa Senhora pede? Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecadores. Pois vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique por elas.
Olha o que é que Nossa Senhora diz. Vão muitas almas para o inferno porque não tem pessoas que se sacrifiquem por elas. E aqui eu aproveito para reforçar a doutrina da igreja. Existe inferno. Porque hoje a gente escuta, até dentro da igreja, pessoas de igreja, e é o povo de igreja dizer, inferno, até vocês, muitos de vocês aqui, vamos ver que aqui deve ter uns 20 hereges aqui dentro, né? Que já disseram isso, né? Algum momento já devem ter dito. Ah, não existe inferno não, o inferno é aqui, também. Né? Quando a gente vive com gente que não presta, é um inferno mesmo, né? Também pode ser. Mas que existe o inferno, existe. Está revelado na palavra, a igreja ensina. Só que a gente não vai estar fazendo propaganda do inferno, porque ninguém quer ir para lá, né? Você está falando do inferno? A nossa pregação não é em torno do inferno. Quer ouvir falar de inferno, vá para outra igreja. Tem uma até aqui nessa rua que fala do inferno. Né? Fala do inferno, fala do diabo, fala de tudo que não presta. Né? Então, quem quiser escutar, vai para outra. Aqui não. Agora que existe o inferno, existe. E o demônio, ele quer realmente que as pessoas acreditem que não existe inferno. Porque elas vão viver como se não. E já vão começar o inferno delas aqui. Aí depois só abre a porta para cair lá dentro. Eu não sei nem onde é, mas tudo bem, né? Aí só vai abrir a porta para afundar de uma vez, né? Então, ele quer que as pessoas não creiam. E o inferno não foi uma criação da igreja para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas não peguem. Não. Nós sabemos pela revelação da palavra que existe a experiência do inferno. E o que é o inferno? Não vamos estar fazendo folclore aqui sobre o inferno. Mas o que é o inferno? Uma definição bem simples. O inferno é a ausência de Deus. Pronto. Imagine um lugar sem Deus, sem amor, sem paz, sem alegria. Então, o inferno é a ausência de Deus. Não vamos estar pensando, porque a gente não tem que estar gastando os nossos neurônios para estar pensando, o inferno como é que é? Como é que é o diabo? Tem garfo, tem não tem? Como é o rabo dele? Tem chifre? É a cara do político tal? É a cara de não sei quem? Não, não vamos pensar nisso, né? Deixa isso, não vamos gastar tempo com essas coisas. Vamos apenas entender que o inferno é a ausência de Deus. E nós sabemos o que é uma vida sem Deus. O que é uma vida sem Deus? O que é uma vida sem amor? A violência que assola as nossas cidades, a nossa cidade, é um inferno. Né? Uma mãe que chora sobre o corpo do seu filho assassinado, isso é um inferno, uma tristeza. Né? A pessoa que passa fome, o que rouba, os assassinatos, os crimes, as violências, a corrupção, isso tudo é um inferno. Então o inferno verdadeiro, aquele da eternidade, é 1000 vezes tudo isso que a gente não quer nessa vida. Então Nossa Senhora pede, rezem pelas almas, para que elas não se percam no inferno, para que não vão para o inferno, não cheguem ao inferno. O sacrifício que se faz é justamente do jejum. Nós, às vezes, as boas obras da fé cristã, elas se diluíram nas ações sociais. Eu acho que a gente não escuta mais a pessoa falar de boas obras, a gente escuta falar ação social, né? Mas qual a diferença de boas obras para ação social? Boas Cristo, quando paga aluguel social, quando dá cesta básica, ele não está fazendo caridade. Está fazendo uma ação social. Está revertendo o mesmo dinheiro das pessoas para aquilo. Mas quando nós juntamos alimentos, quando nós nos mobilizamos para diminuir o sofrimento das pessoas, isso é caridade. É diferente, tem um nome diferente. Eu acho que a caridade, ela potencializa a ação social. Ela dá identidade para a ação social. É claro que por detrás da ação social existe uma semente do verbo, né? Do bem, da salvação, daquilo que Deus quer para a sociedade. Uma sociedade de irmãos. Mas nós fazemos em nome de Cristo a caridade. E isso tudo está nesse contexto da salvação que Nossa Senhora pede. Não temais. Antes de Nossa Senhora aparecer, aquele anjo de Portugal apareceu, né? Que ele foi chamado anjo de Portugal. E ele dizia, não temais, sou o anjo da paz,
orai comigo. Olhe, novamente o tema da oração. Antes de Nossa Senhora aparecer, o anjo apareceu e disse para eles: orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitaram e repetiram as palavras, imitar e repetir as palavras que vou pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não esperam e não vos amam. Aí depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se e disse: orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Então essa foi a oração que o anjo ensinou, que a gente tem que rezar. E vejam como ela é importante, né? Eu te peço perdão por aqueles que não creem, não adoram e nem amam. E por que tem muitos que não creem nem adoram? Porque nem conhecem o Senhor, né? Porque nem tem tempo de buscar o Senhor. O pessoal que está trabalhando aí no Rede Mix, nesse outro aqui, Hiper, talvez conheçam a Deus, mas não tenham tempo de estar aqui, né? Então a gente está orando por eles. Nós somos a mesma família, eles são nossos irmãos. Mas coitados, estão fazendo uma jornada aí de 8 horas, sei lá, que tem que sair às 10, pegar o transporte e ir para o terminal, chega em casa às 11 horas, 11h30. Mas nós estamos aqui como igreja orando por eles e com esse sentido da fé. E Jesus, e tudo que Nossa Senhora pede, está de profunda ligação com aquilo que Jesus pediu. Jesus, falar de oração é falar daquilo que Jesus pediu. E eu destaquei 3 momentos em que Jesus orou. No batismo, lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, está escrito: quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Então, quando a gente se coloca em oração, nós pelo batismo, porque todos nós fomos batizados, acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Já pensou que coisa fantástica? Não precisa que o bispo assine, não precisa que o bispo te passe um WhatsApp ou um telefonema e diga: olha, está liberado para o Espírito Santo chegar. Não, basta você abrir seus braços, seu coração e dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito de amor. Eu te adoro, ó Pai, eu te adoro, Jesus. Isso é fantástico, ser filho de Deus. E Jesus nos ensinou a orar no dia do batismo. Por isso que é importante essa intimidade. Jesus também orava em lugares solitários. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali pôs-se em oração. Sabe que depois de 20 e tantos anos de padre, eu descobri que o melhor horário para rezar é de madrugada. E eu não estou aqui dizendo para vocês que sou o super padre, o padre de oração. Eu não, tenho muitas falhas. Mas eu estou pedindo meu anjo da guarda que me acorde cedo para rezar. Porque eu gosto de dormir. Assim, eu não durmo muito, não. Eu durmo até 5h20, 5h30, mais ou menos. Mas eu gosto de fazer esse período do sono, de 11 horas até esse horário. Aí eu estou pedindo meu anjo da guarda, porque eu sou muito lento para fazer o café, para ajeitar as coisas. Eu acordo, faço todo aquele ritual, né, de escovar os dentes. Né? Aí, quando eu tenho que sair 6h25, porque senão eu pego o trânsito e não consigo chegar no trabalho na hora certa. E aí eu ficava pensando, digo, meu Deus. E eu saio para celebrar, né? E depois vou para o escritório, o trabalho. Aí eu digo, meu Deus, eu estou celebrando, eu sei que a missa é oração, mas eu tenho que orar, tenho que, né? Bater um papo reto com o Senhor, né? Quer dizer, conversar com Ele, né? Dizer tudo, começar a pedir logo, né? Porque Ele tem para dar, então tem que pedir, né? E Nosso Senhor lá, a Santa Faustina disse que a gente tem que pedir.
Ele falou para Santa Faustina, vocês têm que pedir, quanto mais vocês pedem, eu quero dar. Então, nosso Deus é um Deus de abundância. Não seja escasso. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Tem gente que pede assim, ai meu Deus, me dê aí R$2 para eu comprar um pão. Peça logo 50, né? Peça logo 50. Porque quem é escasso recebe pouco, né? Ai, Senhor, nós estamos juntando dinheiro para construir a nova igreja Nossa Senhora de Fátima, para que possa acolher 300 pessoas. Não, 3.000. 300 não, porque já não cabem as 300. É 3.000. Não é uma igreja, é uma basílica, né? É uma igreja enorme. Por quê? Por que pensar pouco, né? Basílica é mais do que santuário. É tudo de bom, é maior, é grande, né? É a maior da região, cabe todo mundo. Então, é isso que a gente tem que pensar. Pedir a Deus. E aí eu dizia, Senhor, olha, mentir foi outra história aí, negócio de pedir. Mas aí eu disse ao anjo da guarda, me ajuda, anjo da guarda. Porque a palavra vai ensinar à igreja que a gente tem um anjo da guarda, né? O anjo custódio, que Deus nos deu. Aí eu disse, me ajuda a rezar. E ele aí me acorda antes do celular. Aí alguém vai dizer, isso é determinação, isso é o poder da mente, isso é a psicologia não sei de onde. Eu digo, ó, pode ser o que for, mas eu acredito que é meu anjo da guarda. Então pronto. Aí eu estou aproveitando e rezando 20 minutinhos antes do que eu tinha antes, mas estou conseguindo. Então, Jesus, ele acordava de madrugada para rezar, porque ele via que quando começava o dia não dava. Era muita gente pedindo milagre, era muita gente atendendo, pregando o evangelho. Então, talvez você precise fazer isso, né? Mas, agora vou soltar aqui uma bomba em cima de vocês. Mas é para acordar cedo, não é para estar, eu acordo cedo para rezar o rosário com fregios. Eu acordo cedo de madrugada para rezar com a irmã Kelly Patrícia, não sei o quê. Maravilhoso, ótimo. Mas essa oração só tem valor. Vixe, está sendo transmitido, né? Vamos já passar para eles aqui, né? Só tem valor se você vai dormir depois. Porque o que adianta você rezar, acorda 4 horas da madrugada, aí quando é 7h30 está dando coice em todo mundo, né? Com raiva porque ele não dormiu, né? Abusado com raiva, ou na hora do trabalho fazendo as coisas erradas, né? Atendendo as pessoas, digitando as coisas erradas, sendo ignorante. Não. Eu dizia, eu tenho uma pessoa que me perguntou, um médico, sei lá o que era, uma pessoa que trabalha muito. Eu acordo, não sei o quê. Aí eu digo assim, e como é teu trabalho, tua qualidade de vida? Você não está cansando, não? Um advogado disse para mim, padre, eu com a minha esposa estou acordando todo dia. Eu digo, ixi, vai dar separação essa reza, né? Eu e minha esposa estamos acordando todo dia 4 horas para rezar, com 2 filhos, com um escritório de advocacia, com não sei o quê. Eu digo, meu Deus, e quando é 4h30 da tarde, 5 horas, você está bem? Não, eu estou notando que eu estou cansado. Aí fica cansado, fica estressado. Quer dizer, aí estragou a oração, né? Porque basta você dizer um palavrão para desfazer tudo que você rezou de manhã, né? Então, e isso a oração é diferente da oração, a conversa com Deus, né? Mas tem gente que já não tem sono mesmo, outra coisa, quando a gente vai ficando velho, a gente vai dormindo menos. Isso a ciência já comprovou. Então, se dorme menos, vai rezar, né? Não vai ficar zanzando na casa, fazendo outra coisa, vai rezar. Então, mas é isso. Qualidade de oração. E por último, Jesus orou na noite inteira. Em Lucas 6,12, né? Naqueles dias Jesus retirou-se para uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. É Jesus que nos dá o exemplo da oração. Espero que Nossa Senhora toque no coração de todos e que nós, a partir dessa trezena, dessa noite, possamos assumir um compromisso com Nossa Senhora de sermos pessoas de mais oração e de sacrifício. E pensar nisso que o padre falou. Porque a gente fala, eu estou aqui falando para vocês, refletindo sobre esse tema, eu não vou ganhar nada com isso, né? Porque eu nem conheço vocês, quase. Conheço uns ou outros. Não convivo com vocês, né?
Quem vai ganhar são vocês mesmos e a glória do nosso Deus. Então, gente, vamos acolher isso para a nossa vida. E São João Eudes dizia assim: aproveitemos, dediquemos o resto da nossa vida para a glória de Deus. Então, sempre é tempo de se converter. Se eu com 50 anos, 60, nunca fiz isso, a partir de agora eu vou fazer. O importante é que a partir de agora eu quero viver de um jeito diferente. Então, que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, cresça em nós a oração e a dimensão do sacrifício, para a maior glória de Deus e para a nossa própria santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Elevemos nosso